Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom, estou muito feliz de estar aqui. O que movimentou o áudio de hoje foi a seguinte situação. Vocês vão me ver assim, mas é porque eu estou fazendo esse primeiro teste hoje de vídeo e ao mesmo tempo eu preciso desse aparelho para a gente fazer o áudio num outro sistema. Então, abstrai, vamos conversar. O que aconteceu? Eu acabei de chegar de uma palestra de uma amiga querida, Maria Clara. Ela falou sobre um livro, falou várias coisas bacanas sobre esse livro, mas uma coisa que ficou mais no meu coração, chegou a me emocionar e me fazer acreditar no ser humano e me chamou mais a atenção de tudo foi a seguinte questão. Ela falou que o livro estava ajudando no processo dela de autoanálise, de descobrimento e dessa luta sem fim que a gente vive de tentar se descobrir, de tentar se reinventar e tentar ser melhores versões de nós mesmos, né, todos os dias. Mas isso me emocionou por algumas questões e eu resolvi fazer esse áudio. Talvez ele fique um pouquinho longo, por isso que eu estou fazendo esse teste aqui. Estou meio embananado com os instrumentos, mas talvez ele fique um pouco mais longo e aí eu acho que a questão do vídeo pode ser que ajude, né? Primeiro foi da boniteza que é uma pessoa estar à frente falando sobre qualquer coisa que seja e ela se expor na sua vulnerabilidade. E ela falar das suas dores, das suas dificuldades e se mostrar vulnerável e se mostrar imperfeito e se mostrar com buracos na frente de todo mundo. No mundo hoje que a gente vive todo mundo assim com tantas máscaras, né? Com tantas eu sou a santa, eu sou a fodona, e outros rótulos e outras máscaras, né? A engraçada, a palhaça, a super amiga, a espiritualizada, enfim, os rótulos que não são por maldade, mas que a gente acaba assumindo, ver uma pessoa diante de todo mundo que a princípio é assim, e eu vivo muito isso, né? O palestrante é o que detém o poder, o conhecimento, é o que sabe, é a referência. E aí, de repente, as pessoas acham que a gente é isso tudo, né? De repente, a gente se coloca ali na frente e fala assim, aqui, sabe isso tudo que eu tô falando? Eu tento, mas eu ainda não consigo fazer. Sabe, paciência? Tô aqui falando pra vocês, mas eu perco a minha toda hora. Sabe, reforma interior? Eu tô na minha luta. E eu vi essa pessoa hoje fazendo a palestra se mostrando em sua vulnerabilidade, colocando como, olha para as minhas sombras, olha para as minhas sombras, eu não tenho medo de mostrar as minhas sombras. E eu achei muito fantástico porque a gente se toca, a gente só se toca nesse local. Nós, seres humanos, as teorias são lindas, os livros são maravilhosos, graças a Deus que eles existem, porque eles nos norteiam para um lado, para o outro, eles nos esclarecem de uma forma ou de outra, mas a gente só se toca, tem falado muito disso, assim, a gente só se toca nesse local onde somos todos vulneráveis. Foi na hora que ela falou da vulnerabilidade dela que eu comecei a chorar por causa da minha. E a gente vê essa realidade de que nós somos todos um. Nós somos todos um. Todos nós sofremos as mesmas dores por motivos diferentes, por circunstâncias diferentes, por questões diferentes, inerentes à vida de cada um, né? Mas nós todos sentimos medo, inveja, raiva, dor. Todos nós precisamos de colo, de amor, que é o que cobre tudo, né? Que é o que cura tudo de fato.
Então, eu achei muito bacana e isso foi o que mais me chamou a atenção no estudo, que foi a questão dessa necessidade que a gente tem de se mostrar mais vulnerável, porque aí a gente se encosta, a gente se encontra, a gente se toca, e aí a gente pode conversar um com o outro desse lugar em que somos todos iguais, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando foi que ela falou que ela está fazendo o processo de autoanálise dela, comentando lá o livro sobre o qual ela falou, Favos de Luz, fica aí até a indicação. Acho que é Favos de Luz mesmo. Eu sou muito boa de memória, não. Mas eu acho que é Favos de Luz mesmo. Enfim, ela falou que ela está nesse processo dela de autoanálise e que ela quer ser uma pessoa melhor, e que ela quer se transformar, e que ela quer vencer os defeitos dela, que são muitos, e aí, abre aspas, eu tenho até medo de falar, tenho vergonha de falar dos meus defeitos, fecha aspas. Assim, essa fala dela fez um turbilhão dentro da minha cabeça, das coisas que eu tenho lido, das coisas que eu tenho pensado, e das coisas que eu tenho tentado vivenciar no meu processo, nesse mesmo processo de autoanálise que eu estou vivendo igual a ela, né? E eu acho que todos nós, com maior ou menor consciência, ou num momento, ou num outro momento evolutivo, nós todos estamos nessa mesma toada aí, nessa caminhada. Mas o fato é que eu fiquei pensando nessa questão de defeitos, vergonha, me libertar dos meus defeitos. E aí eu pensei no seguinte, vamos lá. Quando a gente era pequeno, bebês, crianças pequenas, 1, 2, 3 anos, nós éramos inteiros. Deus nos criou inteiros. E quando a gente chega aqui na Terra, para essa nova experiência, essa nova aventura, nessa nave louca, nós chegamos aqui inteiros. Mas funciona mais ou menos assim. Quando eu tô com fome, eu choro, alguém vem, atende minha demanda, eu calo. Eu não penso assim, eu não vou chorar agora, porque eu não posso chorar agora porque minha mãe está ocupada. Se eu chorar, vou incomodar ela, então eu não quero chorar agora. Quando alguém faz uma gracinha pra mim, eu sorrio, eu dou aquelas gargalhadinhas gostosas de bebê e tá tudo bem. Eu não preciso pensar assim, nossa, eu não posso rir agora nessa altura. O que minha mãe vai falar de mim? Eu sou uma menina. Nós somos inteiros. Se a gente quer sorrir, a gente sorri, a gente chora, a gente vai para uma brincadeira, a gente brinca, a gente vê uma criança pequena, ela simplesmente se lança, né? O que ocorre? Nós começamos a crescer. E quando a gente começa a crescer, nós começamos a entrar no que a gente chama de sistema de crenças. No sistema de crenças da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa família, do local onde a gente vive. E aí o sistema de crenças vai trazendo para nós uma série de regras de bom proceder, que tá tudo bem também, que não tem como a gente sair disso, né? Mas o fato é que a gente entra nesse sistema de crenças e de repente você tá rindo numa altura e alguém fala assim com você, aqui não pode rir, aqui não é lugar para isso. E aí? E aí o que acontece? Acontece que nós vamos começando a esconder partes nossas. Nós vamos começando a categorizar ações nossas, partes nossas como boas, como ruins. As boas eu mostro, as ruins eu escondo. As boas eu quero esfregar na cara das pessoas, olha aqui como eu sou legal, olha como eu sou engraçada, olha como eu sou prestativa, carinhosa.
E aí, o que eu tenho que eu considero ruim dentro desse sistema de crenças no qual eu entrei, a gente manda para debaixo do tapete. Só que isso é uma parte nossa. Não importa, às vezes, que, por exemplo, eu ter que deixar de rir para agradar alguém, eu esteja me desagradando, eu esteja deixando de ser eu mesma. O que importa é que eu jogue as minhas partes que o outro não quer ver e que eu não quero mostrar para as profundezas da minha alma, para os recônditos do meu espírito. E essas partes são nossas. Nós vamos crescendo com buracos, que não são buracos reais, porque essas partes estão dentro de nós, mas são buracos, porque eu não estou sendo eu mesma. Só que como essas partes são nossas, uma hora ou outra elas vão surgir. E aí, olha só o que acontece. Na hora que, por exemplo, eu fico com raiva de alguma situação já na fase adulta, essa parte de mim que se irrita, que é agressivo, que xinga, essa parte ela vem à tona e eu não sei o que fazer com ela porque eu sempre fui domesticado a escondê-la. E aí quando essa parte feia, nossa, vem à tona, o que acontece? Eu uso ela de uma maneira assim que eu não gostaria de usar. Às vezes eu sou usado por essa parte minha, vocês entendem? Porque como eu fui treinada a esconder todas essas partes consideradas pelos outros, às vezes nem por mim, às vezes considerada pelos outros negativas, como eu fui treinada a esconder, no momento que eu preciso usar, no momento que aquilo vem à tona, eu uso com descontrole. Às vezes, por exemplo, com o filho, no momento da criação do filho, eu sempre fui direcionada para esconder a minha raiva, para esconder o meu rancor, o meu ódio, aquele ataque de cólera. Tudo bem, a gente precisa trabalhar isso de alguma forma, não estou falando vamos todos liberar a raiva e a cólera, não é isso. O fato é que nós não fomos treinados a o que você vai fazer disso que você está sentindo, nós somos treinados a engolir e a esconder. E aí, na hora que, por exemplo, você tem um filho e que você precisa usar esse ímpeto seu de falar com firmeza, de ser assertivo, de mostrar quem é que manda, né? Dependendo da situação, você já vai pegando o que tiver na frente e vai jogando no menino. Porque você não foi educado para lidar com essas partes de maneira elegante, espiritualmente falando, em termos de espiritualidade, de consciência. E aí, quando a Clara falou de defeitos e de vergonha e de esconder, esse universo todo do subconsciente, dos nossos buracos, dos nossos vazios, ele veio à tona na minha cabeça e me deu essa vontade, eu senti essa vontade de conversar sobre isso com vocês. Nós somos treinados a esconder nossas partes feias, os nossos defeitos, né? E aí, uma hora ou outra, elas surgem novamente. Como está surgindo em mim, no meu processo de autoanálise, como está surgindo na Clara, no processo de autoanálise dela, como está surgindo aí pelo planeta todo, ainda bem que estamos muitas pessoas envolvidas nessa vibe de autotransformação, de espiritualidade. Mas quando a gente se depara de que tem partes nossas que nós fomos deixando para o caminho, perdidas, e a gente se vê assim incompleto, com vazios e nada preenche esse vazio e nada te completa e é uma angústia, como se fosse aquela inteireza lá do começo querendo te chamar de volta. Eu quero ser inteiro de novo. Não separeis o que Deus juntou. Não separa as minhas partes. Eu sou um espírito, eu sou luz e eu sou completo.
E aí esse processo não é um processo, claro, e todo mundo, de vergonha. É um processo de reencontro, de autoaceitação, de autoamor. De saber que eu tenho vazios e que esses vazios só podem ser preenchidos pelos meus próprios pedaços. Como se nós fôssemos um grande quebra-cabeça. Nossas pecinhas fossem caindo por aí. E a gente ficasse procurando no relacionamento, na religião, no trabalho, na família. A gente ficasse procurando essas pecinhas fora, fora, fora. E essas pecinhas estão aqui, ó, dentro, perdidas dentro de nós. Então eu falo para vocês, não coloquem coisas no seu vazio. Não coloquem pessoas no seu vazio. Ninguém vai preencher o seu vazio. Ele só pode ser preenchido por você mesmo. Só você pode preencher o seu vazio. Só você. E aí se descobrir quando você tá quando a gente, né, tá nesse processo de autoanálise, já existe uma luz. E quando é que a gente consegue ver uma sombra? Faz a sombrinha na parede. Não sei se aqui onde eu tô vai dar. Olha lá minha sombrinha na parede, olha. A gente só consegue fazer sombra porque tem uma luz. Aqui, ó. Se tá percebendo as sombras, Clara, é porque já tem luz dentro. E é uma luz construída ontem. É uma luz que você é, desde que você foi criado. Que todos nós somos, desde que fomos criados. Somos herdeiros de Deus, herdeiros desse universo maravilhoso. Não vamos colocar pessoas nos nossos vazios. Não vamos ter vergonha dos nossos buracos, das nossas sombras. Vamos antes acolhê-las e escutar o que elas têm a dizer sobre nós. O que o meu ataque de raiva tem a dizer sobre mim? O que, quando eu falo mal de um político corrupto, tem a dizer sobre mim? Quando uma pessoa da minha religião se envolve em boatos, em fofocas, e eu fico falando mal dela por causa disso, o que isso tem a dizer sobre mim? É olhar para dentro, para pegar as próprias pecinhas do próprio quebra-cabeça e acabar de montar. Porque a resposta nunca vai estar fora. A resposta vai estar sempre dentro. Sempre dentro. Gratidão, Clara, por este insight dessa conversa de hoje. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até o fim. Gratidão a Deus e ao universo por me permitir estar com vocês para compartilhar um pouco das questões que eu venho pesquisando, pensando. Gratidão a todos os autores de referência e até a próxima. Beijo!